Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 14, onde está escrito: Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo a Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Nesse caminho que chamam seita. Vamos orar? Senhor Deus, rogamos nesta noite a Tua unção, ó Pai, sobre nós, Teu perdão. Nos santifica nesse momento, ó Deus, para anunciar a Tua palavra. E também, Pai, unja também os ouvidos daqueles que ouvirão essa mensagem, Deus. Que elas possam perceber que não é nada contra as pessoas, Deus. Nada contra elas, mas para ajudar as pessoas a sair do erro, a sair das heresias, sair das seitas, ó Deus. No nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Podemos sentar? Vamos falar por alguns momentos sobre seitas, né? Seitas, heresias. Seitas, heresias. Como diz Paulo aqui, nesse caminho que chamam seitas. Né? Seitas. Nesse caminho que chamam seitas, eu sirvo ao Deus de nossos pais. Seita quer dizer falso, né? Separado de algo verdadeiro, saído de algo que é original, né? Fabricado, personificado. Algo que é torcido, que é uma imitação de algo. É uma seita, né? Seita é algo que não é verdadeiro, é algo falso. E aqui Paulo está falando, as pessoas falando que ele pertencia a uma seita. E ele está falando que nesse caminho que chamam seita, eu sirvo ao Deus de nossos pais. Né? A lei e os profetas. Né? Servindo a Deus, a lei e os profetas, servindo ao Deus vivo. Então nós vemos que todos os profetas foram chamados de seitas. Todos os apóstolos também, né, foram falar que eles eram de uma seita. E nós hoje também é a mesma coisa. As pessoas pensam que somos seitas, né? Pensam que somos seitas. Mas na verdade, as pessoas estão em seitas, algo falso, né? Algo que não é a igreja verdadeira, a igreja cristã verdadeira. Mas penso que são. Né? O diabo consegue realmente, na mente delas, né, colocar, enganar sutilmente. Né? Sutil, uma forma sutil, ele engana as pessoas, fazendo elas pensarem que são a igreja verdadeira, que são a noiva de Cristo, a igreja eleita. O trabalho do diabo é isso, é realmente torcer, fazer elas pensarem que são, que na verdade não são. Né? Então vamos entrar um pouquinho nesse assunto de seitas, né? Seitas e heresias. Eu estava vendo um vídeo ali na internet com esse nome, Seitas e Heresias, que uma irmã me indicou. Né? Então eu vi esse vídeo, e nesse vídeo a pessoa, o pregador, o teólogo, ele fala que a Bíblia é a nossa fonte de autoridade. Que bonito, né? A Bíblia é a nossa fonte de autoridade. Realmente deve ser, lógico, né? Puxa, a palavra de Deus deve ser a nossa fonte de autoridade, porque Jesus falou em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, tem que ser toda a palavra. Mas logo em seguida, esse teólogo se contradiz. Olha só, falar uma coisa tão bela como essa, né? A Bíblia é a nossa fonte de autoridade. Somente ela. Não vou ouvir mais ninguém, mais nada. Somente a palavra. Mas logo abaixo ele fala sobre heresia. O que é heresia? Ele fala que é uma doutrina. Heresia é distorcer uma doutrina obrigatória. Distorcer uma doutrina obrigatória. Algo que não pode ser questionado e não pode ser rejeitado de forma alguma. As heresias devem ser completamente rejeitadas.
Tem doutrinas, agora como fui tudo, tem doutrinas bíblicas que não são obrigatórias, olha só. Ele separa duas coisas. Uma coisa na palavra de Deus, você pode rejeitar, você pode não crer corretamente. Mas tem a obrigatória que não, ou seja, separou. Ele abriu um leque aí para as pessoas não crerem em certas doutrinas, que Deus não vai fazer diferença alguma. Tem doutrinas bíblicas que não são obrigatórias, conhecidas como posições ou linhas teológicas. Exemplo, escatologia, ou seja, deu um exemplo, né? Mas é muito mais coisa além da escatologia. Coisas futuras, né? Ensinamentos futuros. A Bíblia fala, mas não é tão clara. Então tem coisas na Escritura Sagrada que não é heresia as igrejas não crerem. São posições teológicas válidas, aceitas, segundo esse teólogo. Né? Na mesma hora que ele fala que a palavra é autoridade, ele vem e fala que tem doutrinas que são obrigatórias e outras não. Quer dizer que não é toda a palavra como Jesus falou. Jesus acabou de falar em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Jesus não falou, tem algumas palavras que você pode não crer. Ele não falou isso. Ele falou toda a palavra. Você não pode tirar uma vírgula deste Jesus, uma pequena vírgula, uma coisinha de nada da Escritura, você não pode tirar. Isso é morte. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando você vai lá em Gálatas 1:8, Paulo fala ainda que nós mesmos, ou um anjo, pode vir um anjo do céu com poder, com tudo mais, ensinar algo diferente disso que eu vos tenho anunciado, que seja anátema. Diferente, um pouquinho diferente, não precisa ser totalmente diferente. E o pregador logo depois fala que uma pequena doutrina já traz morte. E aí fala que, olha a confusão que eles fazem, para enganar as pessoas, falam uma coisa correta, porque o diabo, gente, o veneno só tem perigo quando é colocado na comida, para enganar. As pessoas comem a comida, né, pensando que não tem veneno ali, porque se for só o veneno, ninguém vai comer o veneno, sabe, vai morrer. Mas o diabo coloca o veneno no meio da comida. Então eles têm muita verdade. Esse pregador ali, você ouvir ali, o nome do vídeo é Seitas e Heresias. Tem muita verdade ali. Mas ali no meio tem essas coisinhas que é para matar, são venenos, né, para matar as almas das pessoas. Então, linhas teologia, né? Linhas teológicas, né? Linhas teológicas e heresias, duas coisas diferentes. Ou seja, você pode crer em alguns ensinamentos, né? Alguns ensinamentos que não vai te matar, né? E outras doutrinas são obrigatórias, né? Ele não falou quais são elas, né? Lógico, não vai falar. Mas a gente sabe muito bem, né, que doutrinas que são essas que eles falam que, né, que são realmente, né, obrigatórias, né, e outras não são obrigatórias. Não tem tal coisa na Escritura Sagrada. Né? A Escritura é bem clara em falar que uma doutrina, por mais pequena que seja, ela mata se for ensinada da maneira errada. Quando chegamos em Apocalipse 22, versículo 18 e 19, fala que ele quer aumentar uma coisa dessa palavra, né? As pragas virão sobre ele. E aquele que tirar uma coisa da palavra será tirado da sua parte da cidade santa e do livro santo, da árvore da vida, né? Será tirado. Então, toda a palavra nós temos que crer. Não podemos ficar ali falando coisas que, né, que não são corretas. Né, tem coisas que não tem valor, que são coisas que Deus não vai levar em conta. Como que não, irmãos? Como que não? E prosseguindo ali na visão dele, né, ele fala que as características de uma seita, né, que é adicionar algo, né, tirar algo, divisão, né, tirar, subtrair, né, tirar algo de Jesus, divisão, né, divide a glória de Jesus com uma organização, né? Falar que você tem que pertencer a uma organização.
E essa irmã falou, né? O Mombrana é uma organização. Que tolice, o Mombrana condenou sempre a organização. Sempre condenou a organização. Sempre condenou. Falou que a organização é o anticristo. Né? É o anticristo. Pertencer a uma denominação religiosa é ser marcado pela besta. Se a pessoa não sair, não se arrepender dali, está marcado pela besta, porque é contrário à palavra. Ter um líder, ter uma hierarquia, um líder. Jesus não deixou nenhum, ele deixou o Espírito Santo para guiar a sua igreja, né? Deixou o Espírito Santo para guiar a sua igreja, né? E fala que a expressão é uma terceira pessoa. Aí você encontra isso na Escritura Sagrada, fala que a expressão é uma terceira pessoa. Você encontra isso na Escritura, fala que Jesus é uma segunda pessoa, e essa é a doutrina mais obrigatória que eles acham, né? Que é a Santíssima Trindade. Falar que tem três pessoas distintas, que absurdo. Não tem como na Escritura Sagrada falar que Jesus é a segunda pessoa no céu. Ele fala ali em Apocalipse 1, versículo 17 e 18, ele fala: eu sou o primeiro e o último. Antes de mim não houve nenhum Deus, depois de mim não haverá nenhum Deus. Eu sou o primeiro e o último. Né? Jesus falou: quem vê a mim vê o Pai. Como você quer ver outro Deus? Quem vê a mim vê o Pai. E você vai lá na Escritura, no Velho Testamento, a mesma coisa, né? Mesma coisa, sempre um Deus. O Senhor, nosso Deus, é um o tempo todo, né? O Deus diante de mim nunca fala nós, né? E eles pegam a palavra Elohim e quer colocar uma pluralidade de deuses ali, né? Quer colocar colocar mais Deus na palavra Elohim, porque é uma palavra no plural. Mas os judeus que fizeram a Escritura, que escreveram as Escrituras, né, através dele foi escrito, vê se eles aceitam essa heresia das três pessoas, da Trindade. Jamais. Eles sabem que o Deus deles é indivisível. Você não pode dividir Deus em três, um monstro de três cabeças. Isso aí é inescriturístico. Não há tal coisa na Escritura Sagrada. Né? Falar que três pessoas, você adora três pessoas e adora um Deus. Que absurdo, né? Completamente inescriturística. Se você adora três pessoas distintas, se o Pai e o Filho for três pessoas, são três deuses. Né? Não tem como adorar três pessoas, mas não são três pessoas. Se você for em Mateus 1, versículo 17, 18, você vê ali o quê? Falando que Maria concebeu do Espírito Santo. Mas como? Maria, o Pai de Jesus não é Deus? Como é que fala ali que Maria concebeu do Espírito Santo? Então ele teve dois pais? Porque a mulher concebe do pai da criança, lógico. Né? Aí você chega lá em João 4, 24, o Pai é Espírito, que importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Claro que o Pai é o Espírito Santo, não é outra pessoa. Né? E quando você vai lá, você vê que Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Deus precisava morrer para o ser humano, ele não podia morrer como espírito, então ele teve que fazer um corpo, um filho no ventre de Maria e morrer como homem. Então quem morreu por nós foi Deus, mas na forma de filho, o filho, né, o sangue, o corpo ali, foi isso, né, foi Jesus, Deus que morreu por nós. Né? Então você vai vendo assim, essas coisas se contradizendo, né? Multiplicação, crer em Jesus não é tudo. Tem que fazer mais coisas, né? Crer em Jesus não é tudo. Só Jesus salva. É verdade, só Jesus salva. Mas Jesus é quem? Vinde a mim, né? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, né? Não é Jesus mais as obras. É Jesus sozinho a nossa salvação, né? Nossa salvação é pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, mas não vem das obras, não vem de vós, mas é dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça. Né? Só que a graça produz, né? A salvação produz boas obras. Não é que as boas obras produzem salvação, né? Mas a salvação produz, né? A salvação produz boas obras. Você não pode, gente, rejeitar, porque as pessoas às vezes falam, pela graça sois salvos, é muito bonito, é verdade, mas tem que saber o que é que ele quer dizer com isso. Tem muitos religiosos que negam o livre-arbítrio.
Eles falam que se nós tivéssemos livre-arbítrio, seria uma obra. Isso aí iria anular a graça de Deus. Que absurdo falar que nós não temos livre-arbítrio. Desde o começo lá, Deus deu para o homem o livre-arbítrio. Eu digo que comer desse fruto, nesse dia morrereis. O homem tem o livre-arbítrio. Pessoal, você iria fazer um Deus injusto dessa maneira, falar que o homem não tem livre-arbítrio. Nós seríamos apenas marionete na mão de Deus. Como que Deus iria julgar o ser humano naquele dia se Deus não deu para eles o poder de escolher, não deu para eles o livre-arbítrio? Né? Então você percebe que o calvinismo não é bíblico. Tem coisa no calvinismo que é correto, lógico, né? Tem coisa no calvinismo que é correto, mas tem coisas que não tem como você tirar o livre-arbítrio, dizer que o homem não pode escolher, né? Não escolhe, não tem livre-arbítrio. Você não pode fazer isso, mas também não pode dizer que a salvação é pelas obras, porque não é, a salvação é pela graça, mediante a fé, né? E dizer que a pessoa não tem que lutar, mas como que não? A Escritura fala, quem perseverar, lutar até o fim, será salvo. Quem lutar até o fim, será salvo. Né? E fala também em Hebreus 14, 12, ou 12, 14, né? Esqueci agora, 12, 14 ou 14, 12, fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor, né? Sem santificação. Então, querer tirar as obras, né? Como você vai tirar uma escritura, um mandamento e vai para o céu? O batismo em nome de Jesus Cristo, as igrejas tiram esse batismo. Não tem um batismo na escritura feito em título de Pai, Filho e Espírito Santo, porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Espírito Santo não é nome. Mas são títulos de um nome. Por isso que os apóstolos são batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E falar que os teólogos conhecem mais do que os apóstolos. Os teólogos, Paulo só batizou em nome de Jesus Cristo. Atos 19, encontrou algumas pessoas que não eram batizadas no nome de Jesus Cristo, batizou ele nesse nome do Senhor Jesus Cristo. E ele falou, mesmo se um anjo vier do céu ensinar outro evangelho, seja anátema, amaldiçoado. Então olha para essas denominações hoje que falam que não são seitas, estão todas amaldiçoadas, porque batizam nos títulos. Se você for num banco com o título advogado lá, ou engenheiro, vai voltar o cheque, porque está o título, está o nome. E assim eles vão chegar naquele dia lá com os títulos. Eu batizei nos títulos de Pai, Filho, Espírito Santo. Deus vai falar, mas título, eu pedi o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não pedi título, eu pedi o nome, só tem um nome debaixo dos céus que salva. Jesus Cristo é esse nome, não há outro nome. Mas eles querem o nome de Jesus para curar, para fazer milagres. Mas quando chega no batismo, eles não querem o nome de Jesus, querem somente os títulos. Pai não é nome, é o que ele é. Filho não é nome, é o que ele é. Espírito Santo não é nome, é o que ele é. Ele é o Espírito Santo. Né? Então, Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, gente, em João 13, 20, Jesus falou, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem rejeita aquele que Jesus enviar, rejeita ele. Né? Mas não pode ter profeta. Como não pode ter profeta? Porque Lucas 16 fala que a lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas duraram até João. João, vamos alinhar a palavra, não é a sua interpreta, a turma crê neles, não vai na palavra para examinar. Se você for lá em Mateus 14, João morre ali. É cortada a cabeça de João Batista em João 14. Ou melhor, Mateus 14. Em Mateus 14, João é decepado, é morto. E alguns anos depois, em Mateus 23, versículo 34, Jesus falou, eis que eu vos envio profetas, eis que eu vos envio os profetas justos, né? Pela terra enviarei, e vocês vão rejeitá-los, vão persegui-los. Enviar profetas, ele prometeu no futuro, enviar profetas. E quando você chega lá em Atos 20 ali,
21, aparece o profeta Ágabo, que amarra uma cinta em Paulo e fala, esse homem que está amarrado com essa cinta vai ser preso em Jerusalém. E ele foi realmente preso em Jerusalém. Paulo não falou, você é um falso profeta, porque estamos hoje no ano 70 depois de Cristo, e ele falou que não teria mais profeta, que João foi o último profeta. Você é um falso profeta, Ágabo. Paulo não falou isso, porque Paulo tinha a revelação da palavra, não era esses enganos desses teólogos de hoje. Você vai ficar com quem? Com os teólogos ou com os apóstolos? E Paulo fala em Efésios 4:11, Deus deu um para apóstolos, profetas, doutores, pastores, evangelistas, para aperfeiçoar a igreja. Para aperfeiçoar a igreja. Então você vê profeta. Então quando falou ali em Lucas 16:16, ali os profetas duraram até João, né? Ele quis dizer o quê? Foi que a lei e os profetas da lei duraram até João. Mas se na lei tem profeta, na graça também tem. E a Escritura prova isso, não é eu falando. Mas a Escritura falando isso. Você não pode isolar um versículo, entendeu? Não pode isolar, mas tem que crer. Se a Bíblia fala que somos predestinados, amém. Efésios 1, versículo 3 e 4 fala, somos predestinados por Deus antes da fundação do mundo. Nós temos que dar amém para isto, porque fala que nós somos predestinados antes da fundação do mundo. Quando a Bíblia fala que nós somos, Deus deu para nós no livre-arbítrio, amém, amém. Nós temos o livre-arbítrio para escolher, mas como eu não consigo alinhar isso? Não precisa alinhar isso, Deus alinha da maneira dele, porque quando chega lá em Pedro, ele fala, Deus vos elegeu, né, pela sua presciência, acabou. Deus sabia tudo, ele conhece o futuro, ele conhece o futuro lá para frente, mesmo modo que conhece atrás, conhece o passado, ele sabe todas as coisas, então ele pode ver, antes do mundo começar, quem seria salvo e quem não seria. Ah, mas isso é isso, isso é aquilo, eu não posso entender isso, não tem que entender, você tem que crer. Ele nos predestina pela sua presciência. Por isso que Apocalipse 13:8 e Apocalipse 17:8 fala que ele colocou o nosso nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Ele escreveu, não vai ter nenhum nome novo lá no céu. Você fica pregando o novo nome no livro, não tem um novo nome no livro. O nome que foi escrito no livro foi antes da fundação do mundo. Então quando Cristo morreu ali na cruz, ele morreu já sabendo quem iria crer e quem não iria, porque Deus não faz as suas coisas de qualquer maneira, não. Deus sabe o que está fazendo. Ele não morreu ali para fazer um espetáculo público. Ele morreu ali sabendo quem iria aceitá-lo e quem não iria. Mas ele deu o livre-arbítrio, você entendeu? Ele deu o livre-arbítrio. Para de ficar crendo nessas denominações, nessas organizações. Tem que crer na palavra, é o que a palavra diz. Não importa se você entenda ou não entenda. Mas tem que crer. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Quem crê na palavra. E Jesus é a palavra. Jesus é... Onde foi que o Mombrano exaltou ele? Onde foi, gente? Onde foi que o Mombrano exaltou ele mesmo? Falou que tinha uma organização, algo assim. Em lugar, ele sempre apontou para nós que Jesus Cristo é a salvação. Em Cristo Jesus não há né, condenação. Quem está em Cristo Jesus. E Cristo é a palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E Paulo fala em 1 Coríntios 2, versículo 1 em diante, não via voz com palavras persuasivas, né? Porque essa irmã também falou para mim que, né, Mateus 24 viria falsos profetas, né? Falsos cristos com sinais de maravilha, e não vou ser enganada por essas coisas não, né? Enganada, gente, mas nós temos que discernir se tem falso, tem verdadeiro, porque a nota falsa mostra que tem uma nota verdadeira. Então a nota falsa, o falso profeta, não faz nada mais do que fazer o verdadeiro brilhar, mostrar que há o verdadeiro. Olha Moisés ali, como que o povo vai crer em mim, Senhor? Você dá 2 sinais, vocês não creem na voz do primeiro sinal, creem na voz do segundo sinal. E Moisés fez o sinal ali, e Jão vieram e fizeram também. Mas fizeram até uma altura só, os falsos profetas vêm depois, então o verdadeiro sempre vem primeiro e faz sinais perfeitos. Perfeito. Chegou um tempo que Jão não conseguiram mais fazer mais. É igual o William Branham também. Os falsos vieram atrás, o William Branham foi o primeiro, examina a história. Nunca houve um homem com esse dom de discernir os pensamentos. O William Branham ficava de costa e discernir os pensamentos das pessoas. Nunca houve um erro, uma falha, provando o que é o verdadeiro profeta e um falso.
Depois dele vieram os falsos, os personificadores. Eu fui um dia em São Paulo para ver Davi Miranda discernir os pensamentos. Ele chegava e dava um tiro na moita, tem alguém com dor de cabeça naquele canto, e naquele outro lugar. Falso, imitadores. Né? Esses homens são imitadores, não conseguem falar, não tem um dom verdadeiro, são imitadores. Né? E Jesus falou também em Mateus ali, Mateus 11, né? Mateus 11 ele fala aqui, Mateus 11, versículo 20 em diante. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, não se haver arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muitos que se teriam arrependido com saco de cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo que para vós. E tu, Cafarnaum, que se erga até os céus, serás abatido até o inferno, porque se em Sodoma, se tivesse sido feitos os prodígios que te operaram, teria ela permanecido até hoje. E eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para o de Sodoma no dia do juízo do que para ti. E em João capítulo 1 aparece ali Nicodemos falando para Jesus: nós sabemos que você é um homem de Deus, porque você não faria esses sinais que você faz, Jesus, se Deus não for com você. Né? Vindicando, né? Mostrando o cego de nascença também, em João 9 também fala isso para Jesus. Se você nunca na história um homem foi curado de cegueira de nascença, um cego de nascença foi curado. Se esse homem não fosse de Deus, não teria feito isso. E aqueles homens expulsaram aquele ceguinho dali. Por quê? Porque Deus vindica, a pessoa fala, Deus não vindica através de sinais maravilha, não. O cara que vindica através de sinais perfeitos, né? Sinais maravilha perfeito, como Jesus também falou aqui em João 15. Em João 15 também ele falou que em João 15, 22, 23, 24... se eu não viera, nem lhe houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-na e me odiaram a mim e a meu Pai. Né? Se ninguém tivesse, né, se eu tivesse vindo e fez sinais que nunca ninguém fez, que nem o William Branham, se eu não tivesse vindo, Deus através dele, de sinais e maravilhas, e feito sinais que nunca fizeram antes na terra, né, o William Branham, Deus fez através do William Branham, através de um homem, porque o William Branham foi um homem, não Deus, né? Jesus foi Deus. Por isso que eu falo que nenhum outro homem fez os sinais que Deus fez através de William Branham, mas Deus fez, né, cumprindo João 14, 12. Quem crê em mim também fará as obras que eu faço, e maior do que essa farei. Na história, nunca ninguém fez essas obras maiores, mas veio através de Deus, veio através de William Branham e provou isso. Por quê? Porque Deus tinha que cumprir São Lucas de 7,30, como foi Sodoma, se será o dia que o Filho do Homem se há de manifestar. Porque nesses 2000 anos o Filho do Homem não se manifestou, mas foi o Filho de Deus nas eras da igreja, na forma sobrenatural e invisível. Mas nessa última era Deus mudou para Filho do Homem através do William Branham e cumpriu São Lucas 17,30. Então não haverá desculpa para ninguém, porque Deus nunca fez tantos sinais como fez através do William Branham entre os gentios. Porque Deus manifestou com o Filho do Homem para o judeu samaritano há 2000 anos atrás. Mas tem 3 povos na terra, judeu, samaritano e os gentios. Se Deus não tivesse manifestado o Filho do Homem para os gentios, nós teríamos naquele dia uma desculpa para dar. Então Deus precisava, porque Deus é justo, ele podia fazer acepção de pessoas. Se ele manifestou para o judeu samaritano como Filho do Homem, teria manifestado para o gentio também, em carne humana, em plenitude corporal, em alguns momentos da vida de William Branham. Por isso que o William Branham discerniu os corações das pessoas. Porque era Deus na forma do Filho do Homem, discernindo os pensamentos das pessoas. E ele virá a segunda vinda, mas não foi a segunda vinda, foi o último sinal antes da segunda vinda. A segunda vinda ele virá como filho de Davi. 3 filhos, filho de Deus, filho do homem e filho de Davi. Filho de Davi para sentar no trono do milênio. Então Deus prova a sua palavra através da palavra perfeita de Deus. Né? Então nesse caminho que chamam seita, heresia, nesse caminho, gente, né? Deus vindicou a sua palavra, mostrou que você... Por isso que ele não consegue rebater a palavra. Por quê? Porque é a palavra pura de Deus. Ninguém consegue nada contra a verdade, a não ser pela verdade. Deus abençoe cada um de vocês. Senhor Deus, abençoe essa mensagem, Pai, em cada vida, em cada coração. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus.